tão grande que foi necessário, irmãos, que Deus enviasse seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi necessário, irmão, Jesus deixar toda a sua glória lá no céu, deixar toda a sua honra lá em cima, louvado seja Deus, aleluia, e descer e habitar entre nós, como homem, louvado seja Deus, habitar no meio de nós. Tamanho desejo ele tinha de se comunicar com a humanidade, de ter essa intimidade com a humanidade. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus, ele desce do céu, ele se faz homem e ele começa a habitar no meio de nós. Jesus, irmãos, ele teve uma infância, ele teve uma adolescência, ele teve uma juventude, ele foi pré-adolescente, ele passou por toda essa etapa. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que ele vai começar o seu ministério aos 30 anos. Louvado seja Deus, começando a operar milagres, começando a curar, começando a levantar o paralítico da cadeira de roda, a pregar o evangelho do arrependimento. Louvado seja Deus, aleluia. Porém, irmãos, esse evangelho trouxe um impacto tão grande para o ser humano, louvado seja Deus, aleluia, que muitos receberam e se arrependeram, porém muitos rejeitaram novamente o evangelho de Jesus Cristo. Muitos não quiseram receber, louvado seja Deus, aleluia. E cada vez que o ministério de Jesus crescia, se multiplicava, pessoas iam ser curadas, mais se levantava acusadores contra Jesus, mais se levantava pessoas contra Jesus, mais se levantava pessoas que odiavam Jesus Cristo. Mas por que, irmão? Louvado seja Deus, aleluia, se Jesus não fazia nada de mal? Porque se Jesus só apenas curava, Jesus só apenas, louvado seja Deus, libertava pessoas que estavam com demônio, Jesus ele curava o enfermo, ele pregava coisas boas. Por que as pessoas odiaram Jesus? A Bíblia nos diz, irmãos, em João 3,16 vai nos dar a resposta. E a Bíblia nos diz que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. Louvado seja Deus. Então o homem amou mais as trevas do que a luz. Mas porém, irmão, Jesus continua o seu ministério. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é normal, no meio da nossa caminhada, nós como servos de Deus, nós ser muitas vezes rejeitados, nós ser muitas vezes odiados, nós ser muitas das vezes criticado, apontado. É normal, mas por quê? Mas eu não faço nada, eu não mexo com ninguém, eu não falo com ninguém, eu não vivo na casa de ninguém, falando de ninguém. Mas por quê? Porque você faz a obra de Deus, porque você é servo de Deus. E Jesus falou: se odiaram a mim, irão te odiar também. Porque Jesus, irmãos, louvado seja Deus, ele só veio trazer o evangelho de arrependimento, mas mesmo assim as pessoas odiaram Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, louvado seja Deus, caminhando com os discípulos, pergunta para os seus discípulos: o que dizem de mim? O que eu sou para o mundo, para as pessoas? Louvado seja Deus. E ali começam a responder: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor, louvado seja Deus, aleluia, outros dizem que o Senhor veio do céu, Elias, outros dizem assim, outros dizem dessa maneira, outros dizem que o Senhor é filho de Deus. Cada um tinha uma opinião diferente a respeito de Jesus. Cada um achava que Jesus era desse jeito, outro achava. Porém, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, há só uma posição a respeito de Jesus. Louvado seja Deus. E ali Jesus pergunta: e vós, que são meus discípulos, que me seguem, o que dizem de mim? E ali Pedro, ele toma a voz e fala: olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ali Jesus fala: bem-aventurado é, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito Santo que te revelou. Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, nesta noite o Senhor pergunta: quem é Jesus para nós? Quem é Deus para nós nesta noite? Quem é o Senhor que nós viemos aqui adorar? Quem é esse Deus, irmãos? Jesus, ele está perguntando através da palavra.
palavra o que eu sou para ti, o que eu sou para você. Eu sou apenas um Deus, louvado seja Deus, que quando as coisas apertam, você corre para que venha abençoar. Oh, aleluia, louvado seja Deus, seja na prova, seja na luta, você está me adorando. Quem eu sou para você? Eu sou o Deus que apenas, louvado seja Deus, o mundo vem para buscar bênção, livramento, mas que não quer retornar para mim, continuar agradecendo e adorando. Quem eu sou para ti? Jesus faz essa pergunta para nós. Quem é Jesus para nós, irmãos? Será que nós podemos responder o que é Jesus para nós? O que é Jesus, irmão? Jesus, ele é tudo para nós. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Criador. Jesus é o nosso protetor. Jesus é que nos salva, nos liberta. Jesus que nos formou. Jesus que cuida de nós. Jesus é o nosso Pai, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Quem é Jesus para nós? Louvado seja Deus. Será que é apenas um Deus? Louvado seja Deus, ou é o nosso Deus Todo-Poderoso? Porque, irmãos, nós vemos no mundo aí fora as pessoas falar tanto sobre Deus, mas não conhece quem é esse Deus. E nós estamos aqui porque estamos procurando conhecer cada dia mais esse Deus. E ali Jesus responde para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que se revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ele nos revela, ele nos mostra, ele nos orienta. A palavra de Deus, irmãos, é inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo nos ensina o que a palavra quer nos dizer, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ele nos dá a revelação da palavra, irmão. E hoje muitas pessoas procuram a revelação do profeta, é isso que o Senhor diz, porém a revelação está aqui. Louvado seja Deus. A revelação está aqui na palavra de Deus. Quando nós está passando luta, louvado seja Deus, o Senhor está dizendo na palavra: eu estou contigo. Quando, louvado seja Deus, estão jogando pedra sobre nós, o Senhor está dizendo na tua palavra: eu te ajudo. Quando estamos sem força, sem coragem, sem força de prosseguir, o Senhor está dizendo: eu sou a tua força. Eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Para quem maior revelação do que essa, irmão? Louvado seja Deus, aleluia. Quando estamos, irmãos, passando por estreito, parece que queremos parar de existir. Louvado seja Deus, aleluia. Opressão na nossa vida, muitas das vezes nós pensamos em parar, em desistir, mas o Senhor está dizendo na tua palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo, não é até a metade. Louvado seja Deus. Glória ao Cordeiro. Então, irmãos, o Senhor, ele quer, louvado seja Deus, nos mostrar coisas grandes. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia nos diz: clama a mim, te responderei. Anunciarei coisas grandes, firmes, que ainda não sabes. Tem coisas que ainda você não sabe, que o Senhor quer revelar na minha e na sua vida. Muitas vezes nós perguntamos: mas por que, Senhor? Por que isso? Por que essa luta? Por que isso na minha vida? O Senhor, ele quer te revelar. Mas continue sendo adorador. Continue na presença de Deus. A Bíblia nos diz agora, irmãos, que Jesus olha para Pedro e fala: olha, Pedro, louvado seja Deus, aleluia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Olha só, irmão. Olha só que profundo, louvado seja Deus, essa promessa de Jesus, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Deus. Agora, irmãos, louvado seja Deus, Jesus, ele faz essa afirmação. E ali Jesus, sabemos que Jesus passa pela morte de crucificação. Sabemos que Jesus foi humilhado. Sabemos que Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. Sabemos que Jesus foi colocado entre dois ladrões. Ele foi ali escarnecido. Ele foi zombado, cuspiam na cara de Jesus, batiam, escarneciam, falavam para Jesus: desce daí se tu és o Filho de Deus. Tu és, não é o Cristo, então desce daí agora. Cadê o seu poder? Louvado seja Deus, zombando de Jesus. E sabemos que Jesus, de braços abertos, perdoa toda aquela humanidade. Aleluia. Perdoa todo aquele povo, irmãos. Louvado seja Deus. Sabemos que Jesus morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita.
Ele fica 40 dias ainda na terra ensinando aos seus discípulos, depois sobe para o Pai. Louvado seja Deus, aleluia. Envia o Espírito Santo como foi prometido. Envia o Espírito Santo para a igreja. E ali começa o ministério, irmãos, dos profetas. Começa a louvado seja Deus, o ministério das igrejas dos profetas. E ali, irmãos, começa ali, Paulo ele se converte, como sabemos da história, começa a implantar igrejas. Mas nós vemos na história também, irmãos, que ali parece que o adversário ele começa a querer ganhar espaço na igreja. Vemos Paulo escrevendo contra a igreja ali de Coríntios, que havia imoralidade, havia pecado, havia contenda, havia divisão. E nos dá a impressão que o adversário estava prevalecendo contra a igreja. Nos dá a impressão que o adversário estava ganhando espaço contra a igreja. Porém o Senhor fez uma afirmação, que as portas do inferno não iriam prevalecer. Mas porque hoje nós vemos, irmão, louvado seja Deus, tanto escândalo no meio da igreja. Porque hoje nós vemos, louvado seja Deus, igreja abrir aqui, fechar ali, tanto escândalo, tanta contenda. Louvado seja Deus, por quê, irmãos? E Deus falou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Há uma diferença, irmão. Há uma diferença entre ser igreja e participar da igreja. Quando Jesus falou, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, louvado seja Deus, Jesus estava falando, as portas do inferno não vai prevalecer contra os meus filhos, que está sempre de joelhos dobrados, sempre se humilhando, sempre na minha presença, seja na luta, seja na prova, seja na perseguição, ele está me adorando. As portas do inferno não vai prevalecer contra o meu filho. Aleluia. Porque a igreja, irmão, é nós. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se farei presente. A igreja é nós é a igreja, não é as 4 paredes. Louvado seja Deus, aleluia. Então as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. As portas do inferno não vai prevalecer contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra a sua casa, contra a sua família, porque você é servo de Deus, você é a igreja. Oh, glória. Você é a igreja do Deus vivo. Louvado seja Deus, aleluia. Você é a igreja, irmão. Então quando Jesus fala as portas do inferno não vai prevalecer, é porque não vai prevalecer mesmo. Porque muitas pessoas pensam o inferno está prevalecendo contra a igreja. Mas, irmãos, muitas vezes o adversário, para bater a nossa fé, usa pessoas e fala, olha, mas eu vejo tanto crente, louvado seja Deus, está na igreja e de repente está fazendo coisa errada lá fora. Eu vejo tanto crente fazendo isso, aquilo, causando escândalo. Sabe por quê, irmão? É porque essa pessoa ainda não é a igreja. Essa pessoa ainda não se tornou uma igreja. Ela está indo para a igreja, mas ela não se tornou igreja. Mas eu e você que está aqui, irmão, além de nós estar na igreja, nós é a igreja. E as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a sua vida. O adversário vai fazer de tudo, mas não vai prevalecer, porque você é igreja. Então o Senhor fala para mim, para ti nesta noite, se coloca na posição de igreja, se coloca na posição de templo do Espírito Santo, porque o adversário, ele tem tentado, tem lutado, mas eu tenho te guardado, porque você tem sido igreja na minha presença. Aleluia. Igreja não é igreja só aqui, igreja é igreja aqui, é igreja em casa, é igreja no trabalho, é igreja na condução, é aonde passar. Você é a igreja de Deus. Você representa a igreja de Deus, irmão. Oh, louvado seja Deus. Você é a igreja de Deus. Então, as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Mas continue na posição de igreja, irmão. Continue na posição de igreja. A igreja, ela é humilhada. A igreja verdadeira, ela é perseguida. A igreja, irmãos, não faz nada para ninguém, não, mas ela assim mesmo é perseguida. É porque você é igreja, irmãos. E a Bíblia nos diz que no final dos tempos haveria perseguição contra a igreja de Deus.
haveria perseguição, irmãos, contra a igreja de Deus. Então a perseguição é contra nós, que é a igreja de Deus. É contra nós que faz a vontade de Deus. Mas o Senhor deixa registrada a promessa dele, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida, porque você é a igreja. A Bíblia nos diz que Jesus ele vai voltar e buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, nós é a igreja. A Bíblia nos fala das 10 virgens, das 10 virgens, as loucas e a prudente. 5 sobe, 5 fica. Todas eram virgens. Muitos estarão na igreja participando, mas não estão como igreja dentro do culto. E nós temos que estar no culto, sendo igreja de Deus, irmãos. Deus ele quer levantar uma geração. Louvado seja Deus. Deus quer te levantar, me levantar como igreja diferente neste mundo, irmãos. Deus quer te levantar como uma igreja diferente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma igreja que mostra a diferença aí fora. Não se preocupe, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Porque Deus ele está te guardando, ele está vendo tudo. Aqueles que te perseguem, ele está vendo. Aqueles que estão te criticando, ele está vendo. Aqueles que estão jogando pedra sobre você, ele está vendo. Aqueles que querem abater a sua fé, ele está vendo. Que lança palavras negativas, você não vai conseguir. Louvado seja Deus, ele está vendo tudo. Mas quem é, irmãos? Louvado seja Deus, uma pessoa para falar que nós não vai conseguir, se o próprio Deus está nos dizendo que nós somos mais do que vencedores. Mas se Deus falou que somos vencedores, não tem palavra que vai abater a igreja de Deus. Não tem palavra que vai fazer você voltar atrás. Não tem palavra que vai fazer você recuar. Não tem palavra que vai fazer você se sentir, louvado seja Deus, que não é capaz. Qual a palavra que pode, louvado seja Deus, te tornar incapaz de prosseguir? Qual é, irmãos? Se o Todo-Poderoso, o Criador do Universo falou que você é mais do que vencedor. Glória a Jesus. Eu e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí alguém chega para você: olha, você não vai conseguir não. Olha, não vai conseguir, você não vai prosseguir, não tem futuro não. Olha para essa pessoa e fala: eu tenho um Deus que tudo pode na minha vida. Eu tenho um Deus que é maior do que aquele que está no mundo. Eu tenho um Deus que me fez uma promessa que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a minha vida, contra a tua vida. Esse Deus que quer te guardar, esse Deus que quer te honrar, te levantar na terra. Mas continue como igreja de Deus. Continue como templo do Espírito Santo, irmãos. É batalha aqui na terra, é doído aqui na terra. Quem disse que não passa aflição? Não pense, não deixe o adversário enganar, porque muitos falam assim, irmãos. Muitos na nossa caminhada, quem não já ouviu falar isso, louvado seja Deus, talvez ainda vai ouvir. Muitos falar: mas você não é crente porque você passa tudo isso? Você não é filho do rei, você não é filho do Todo-Poderoso? Mas por que toda essa aflição? Por que toda essa luta? Por quê? Mas o próprio Jesus falou: filhos, no mundo passareis aflições. Já foi dito aqui. No mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus passou aflição, irmão. O próprio Jesus chegou a orar quando estava perto da crucificação, e a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. A Bíblia deixa registrado isso, gotas de sangue. Sabe o que é suar gotas de sangue, irmãos? Sabe o que é o desespero de saber que vai passar por uma morte de cruz, de ser pregado na cruz, louvado seja Deus, de ser ali espancado, massacrado, humilhado. Sabe o que é, irmãos? Isso. Mas ali ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça segundo a minha vontade, mas segundo a sua. Como homem ele ora assim. Então, irmãos, se você é um servo que está servindo a Deus, orando, buscando, louvado seja Deus, aleluia, vai ser feito segundo a vontade de Deus. Mas está doendo, mas está sofrendo, mas está sendo feita a vontade de Deus, irmão, na sua vida. Isso é para te honrar. Isso é para lá na frente ele te dar honra. Quem não lembra da história de José? Quem não lembra, irmãos? Para nós que está lendo, louvado seja Deus, nós já sabemos o que vai acontecer com José. Mas e José? E nós na pele de José, como ficaria? Passando por tudo aquilo.
Nós lemos a Bíblia para que José foi ali jogado num buraco, foi vendido pelos irmãos, mas nós já sabemos ali, lendo a história, que ele ia ser honrado na frente, mas ele ali não sabia. Ele foi ali jogado, irmão, pelos irmãos, com inveja dele. Ele foi vendido como um escravo, irmão. Lá na casa de Potifar ele foi acusado, ele foi preso. Tudo isso José passou, irmão. Mas ele sabia o Deus que servia. Ele sabia que tinha um propósito para tudo isso. Irmãos, eu quero fechar dizendo que tudo que nós passa, quando nós está na posição de igreja, tudo que nós passa, há um propósito de Deus para a sua vida. Você está na posição de igreja, seja lá o que você está passando, é porque há um propósito lá na frente para a sua vida. Louvado seja Deus. Por isso permaneça firme em nome de Jesus Cristo. Amém? Palmas para Jesus, irmão. Só até aqui em nome de Jesus. Quero passar para o pastor Luiz para dar um encerramento.